O Espírito Santo, ele não quer simplesmente fazer uma visitação. Ele quer morar em nós. Ele quer fazer morada em nós. Aí você vai falar assim, não, mas ele já mora em mim. Sabe que eu estava analisando e falar, não, mas o Espírito Santo habita em mim. Mas ele habita em mim e muitas das vezes eu não dou lugar para a manifestação desse Espírito Santo que habita em mim. Evangelho de Marcos, capítulo 1, e no versículo do 8 até o 13, nós vamos ler. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que, como uma pomba, descia sobre ele. Eu ouvi uma voz do céu que dizia assim: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Uma das coisas, irmãos, para que a gente esteja cheio do Espírito Santo de Deus, primeiramente a gente tem que ouvir a voz de Deus. Nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Na vida cristã, na vida do cristão cheio do Espírito, tudo o que faz é direcionado por Deus. O Senhor passa a orientar a nossa vida. Ouvir a voz de Deus, irmãos, é você dar liberdade para que Deus te direcione sobre todas as coisas. Ouvir a voz de Deus não é ouvir Deus falando, mas é ouvir as orientações de Deus para a sua vida. Ou buscar a orientação de Deus para a sua vida. E os teus ouvidos ouviram a palavra que está por trás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem que vos desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ouvir a voz de Deus é andar na direção que Deus quer. Ouvir a voz de Deus é andar conforme aquilo que Deus estabelece para cada um de nós. Ouvir a voz de Deus, irmãos, não é simplesmente ouvir as coisas boas de Deus, é aprender a ouvir a correção de Deus na nossa vida também, é aprender a ouvir, irmãos, Deus dizer que nos ama e Deus dizer que está triste conosco também, que é para a gente poder se consertar. Ouvir a voz de Deus é realmente, irmãos, andar na direção de Deus. Ouvir a voz de Deus é muito importante para a vida do cristão que quer estar cheio do Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus passa a ser algo natural para quem é cheio do Espírito Santo. Vamos ao segundo ponto. Uma nova identidade, né? Isso também é muito importante. Uma nova identidade, né? A segunda característica é assumir uma nova identidade. Uma identidade de filho de Deus, né? Jesus, quando recebeu o Espírito Santo ali, ele assumiu, né? Foi aonde começou seu ministério, ele assumiu como filho de Deus. Até então, deixa eu te falar. Até então, como que Jesus Cristo era conhecido? O filho de José, o carpinteiro, filho de Maria. Se calhar um homem trabalhador, porque ele ajudava seu pai lá na carpintaria. Se calhar ele era até respeitado, porque muitos conheciam ele como um da descendência, né, de Davi.
Mas a partir dali, a partir daquela hora, ele passou a ser conhecido como Filho de Deus. A terceira coisa, prazer em Deus. Jesus tinha prazer em Deus. Ali no texto que nós lemos, ali não fala. Fala que Deus tinha. Fala que Deus fala assim, eu me comprazo no meu filho. Mas sabe por que Deus se alegrava com Jesus? Porque Jesus se alegrava em fazer a obra que Deus mandou ele fazer. E como que ele vai ficar feliz conosco? Simplesmente porque entramos no nosso quarto e oramos e falamos com ele ou coisa parecida? Não, é quando fazemos a obra dele. Como nos colocamos, irmãos, como verdadeiros cristãos, temos a identidade de cristão, mostramos que somos cristãos, tratamos bem as pessoas, nos compadecemos com aqueles que sofrem, ajudamos aqueles que estão necessitados, tentamos resgatar aqueles que estão no pecado, aqueles que estão caídos. Essa é a obra do Senhor. A obra do Senhor não é simplesmente vir e limpar a igreja, não. Ou vir simplesmente pegar os seus instrumentos e cantar. Não é simplesmente isso a obra do Senhor. A obra do Senhor é muito mais que isso. Deus tem prazer em realizar os sonhos de quem faz a sua vontade. É a quarta. Resistir às tentações, né? Resistir às tentações. 1 Coríntios, no capítulo 10. E no versículo 13. Diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. O diabo vai tentar, irmãos. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, essa tentação funciona como uma prova, né? Aonde seremos provados. E quando nós estamos cheios do poder de Deus, Deus não deixa a coisa ir além do que a gente possa suportar. A gente vê a história de Jó, né? Deus sabia até onde Jó poderia suportar, né? 5. Vitória pela palavra, né? Vitória pela palavra. Ah, mas é tão difícil às vezes ler a Bíblia, né? Normalmente a gente quer ler a Bíblia sentado lá na cama, né? Aquilo dá um ardido no olho que você não faz ideia. Não é verdade? Começa a arder o olho começa a ficar pequenininho assim, ó. A Bíblia às vezes até escapa da mão, né? Não é verdade ou não é, gente? É. Vencer o inimigo pela palavra. Abra a sua Bíblia lá, irmãos. Abra a sua Bíblia. Primeiramente, abra em Mateus 4. Mateus 4, do 4 ao 10. E porém respondendo,
disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Até aqui. Então há uma importância na leitura da Bíblia. Você vê que Jesus aqui, ele venceu o inimigo como? Na palavra. Abra sua Bíblia agora lá, Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6, vamos lá direto no versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A vitória, irmãos, daquele que está cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, é a palavra. Quando a gente está cheio da palavra de Deus, nada vai nos abalar, nada não vai nos vencer. Não é porque aconteceu algo dentro da igreja que você vai desistir. Não é porque o vizinho do banco do lado, pronto, te fez uma cara feia, que você vai se desanimar. Não é, irmão, por nada. Nada vai te abalar perante Deus. Nada. Porque você está firmado na palavra. Você está firmado na palavra do Senhor. Quem luta com seus próprios argumentos acaba se cansando rapidamente. Mas quando usamos a autoridade da palavra de Deus, aí até o inimigo tem que fugir.